Agenda do poder. Comandante do Exército só decide promover general envolvido em investigação após consultar Alexandre de Moraes, que deu sinal verde. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Ou então o Exército está subjugado ao ministro Alexandre de Moraes e ao STF. O Exército tem medo, pelo que se vê nas notícias. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. É o Alexandre de Moraes que manda no comando? Então é fake news. Pede pra botar. É fake news. Pede pra botar no inquérito o Alexandre de Moraes investigar a Bela Megalha. É isso que o senhor quer? Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Pessoal, e veja agora essa denúncia gravíssima que fez aí o deputado Van Hattman, pessoal, envolvendo aí as Forças Armadas, e isso que ele disse é muito sério, diante aí de toda essa situação, envolvendo os pedidos aí de impeachment do ministro do STF, e agora o deputado soltou esta bomba. E esse vídeo que você vai ver a seguir, pessoal, ele mostra aí uma denúncia gravíssima, uma situação onde esse deputado, onde esse parlamentar ficou até mesmo ali alterado em dizer todos esses absurdos. Ele trouxe provas, ele colocou ali a verdade à tona, ele trouxe a verdade ali em pratos limpos, e o que ele falou, pessoal, poucos têm coragem de dizer. Ele falou envolvendo ali as Forças Armadas, envolvendo aí os grandes generais, comandantes aí do Exército. Ele falou envolvendo ali o ministro do STF. Veja agora essa denúncia gravíssima, e eu já te peço que se inscreva no canal e deixe a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários. Eu pedi para buscarem a Constituição do Supremo Tribunal Federal lá no prédio vizinho, até porque a Constituição da República Federativa do Brasil já não vale mais há muito tempo. E o artigo 142, colhido lá nessa Constituição do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte, presidente: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes. E eu faço essa leitura aqui da Constituição do Supremo, já mencionando que retiraram o resto do artigo 142, que dizia o seguinte: e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. Na minha visão, senhor presidente, a agressão ao Estado de Direito do Brasil e à Constituição é algo gravíssimo, e é o que a população brasileira está vendo todos os dias. No entanto, o que nós vimos quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas. Nós temos aqui os nomes do Estevão Teófilo, Braga Neto, Freire Gomes, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno. O que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Tá na mídia. Tá na mídia. Tá na mídia. PF avisou o Comando do Exército na véspera sobre operações contra militares. Como não, ministro? Tá aqui. Eu não tô absolutamente desmentindo. Tá aqui. Só feito é isso. O que acontece é o seguinte, é de praxe, quando a Polícia Federal vai fazer uma operação, avisa antes que vai lá. Ministro, mas se é fake news, tem que botar no inquérito. Vou aguardar. Se é fake news, tem que botar no inquérito. É fake news ou não é? É verdade ou não é, ministro? É verdade ou não é? PF avisou o Comando do Exército na véspera.
Não, o ministro, vou pedir desculpa, Marcelo, o ministro vai responder em bloco. O senhor, Vossa Excelência mesmo pediu, e os outros deputados, que nós passássemos para 5 parlamentares até a resposta. Então, eu ampliei de 4 para 5 para dar celeridade. Então, vou pedir também para o ministro. E o pior, presidente, ainda que tivesse sido apenas avisado, depois de realizado, ministro, depois de realizadas as buscas e apreensões completamente ilegais, o mínimo que se esperava das Forças Armadas e do Ministério da Defesa era solidariedade com aqueles que estão sendo perseguidos injusta e ilegalmente. Membros da reserva e membros da ativa que não podem ser presos, salvo em flagrante, inclusive Mauro Cid ainda preso. Cadê a solidariedade institucional? Ou o Exército, as Forças Armadas Brasileiras e o Ministério da Defesa vão corroborar com essa narrativa mentirosa de que houve uma tentativa de golpe. Porque se corrobora, para ter a tentativa de golpe, teve, de alguma forma, a participação do Exército. O Exército está dando tiro de canhão no próprio pé? Muita tristeza no que eu vou falar para o senhor agora. Até porque eu tenho um pai militar. O senhor está com a farda da glorioso Exército Brasileiro. O senhor é mais velho do que eu, o que eu, por minha natureza, minha educação e minha religião, devo e sempre vou lhe respeitar. Mas por onde eu tenho passado e utilizado a minha primeira prerrogativa enquanto parlamentar é lembrando a todos que hoje somos governados por um ladrão, que isso aí ninguém tem dúvida, né? Pode falar a porcaria que quiser. Ladrão é ladrão. E cito o senhor, e agora coloco as Forças Armadas de lado, porque as pessoas são uma coisa e as forças são outras. E chamado o senhor, falo com vergonha nos seus olhos. Sou homem como o senhor, sou pai como o senhor, sou brasileiro como o senhor e amo as Forças Armadas como o senhor. De covarde. Eu quero repetir para o senhor é um covarde. E o senhor presta continência para comunista, e o senhor hoje serve a um ladrão, e o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos, e não fez, para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram, mas depois que virou governo, para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo. Uma das questões que eu quero trazer, e agradeço ao Alexandre Pitoli de abrir essa oportunidade, é para a gente trazer para a mesa, para abrir discussão com todo mundo que é ligado às Forças Armadas, todo mundo que respeita a missão institucional das Forças Armadas, que não é apenas defender o Brasil, elas garantem a cidadania e assistência aos brasileiros mais vulneráveis dos pontos mais distantes do país. Forças Armadas têm uma função social de assistência social espetacular, um trabalho de engenharia civil espetacular, quer dizer, a engenharia militar, que surgiu a engenharia, depois inventaram a engenharia civil. Ela faz obras, ela cuida do povo, ela presta assistência de saúde, de educação, é uma estrutura espetacular. Eu sou filho de um militar que hoje tem 92 anos, está reformado há mais de 40 anos, orgulho da existência do meu pai de ter atuado nas Forças Armadas. Então, chama a atenção para isso, por quê? No processo de um governo de esquerda que quer fazer uma ditadura, você tem que destruir as Forças Armadas que são apoiadas pelo povo, reformar internamente as Forças Armadas, aparelhando as Forças Armadas, tomando o poder das Forças Armadas, para depois fazer essas Forças Armadas se voltarem contra o povo. Exatamente como fez, por exemplo, Hugo Chávez lá na Venezuela a partir de 2005, 2006 para frente. Nós estamos falando da Venezuela quase 20 anos depois que Hugo Chávez iniciou o processo da ditadura que hoje o Maduro personifica. Gaddafi fez isso, Saddam Hussein fez isso, todos os ditadores fazem isso. As Forças Armadas, como as polícias, obedecem ao chefe do Poder Executivo. Ele é o chefe do Estado-Maior. Então, elas não brigam com o superior, elas têm hierarquia. Se o superior sabota e destrói, elas são destruídas ingenuamente. Então, na história, toda vez que um partido comunista, toda vez que a esquerda, toda vez que alguém quer destruir o povo, tem um processo. Rapidamente, Alexandre Pitoli, o Lula prometeu lá em julho de 2023 que ia priorizar os projetos que o Bolsonaro deixou de lado e levantar o orçamento das Forças Armadas. O Lula prometeu, tá lá na CNN em todo lugar. Pois um ano depois, em julho de 2024, dia 30 de julho, teve o decreto presidencial 12.120, de 30 de julho, que cortou 675 milhões de reais do orçamento das Forças Armadas. Em abril, o Lula já tinha cortado 280 milhões do orçamento das Forças Armadas.
As Forças Armadas pedem hoje 1,4 bilhão de reais para poder fechar o ano. O Lula está acabando com o orçamento das Forças Armadas. Um exemplo simples disso daí é que a Marinha do Brasil, que tem o país que tem o 9º PIB do mundo, tem a 25ª Marinha do Brasil. E o orçamento que o Lula liberou para a Marinha do Brasil, eles não têm condições de fazer manutenção da frota, o sucateamento vai ser mais acelerado, vários dos navios da nossa frota da Marinha de Guerra vão deixar de serem ativos nos próximos poucos anos e o Lula está desmontando, acabando. O Exército Brasileiro recebeu orientação ou proposta de vender propriedades do Exército Brasileiro, vender quartéis, para ter dinheiro para pagar as próprias contas. Então, o processo que está sendo feito de arroxo, de desestruturação das Forças Armadas com corte orçamentário é descomunal. Se isso já deixa todo mundo apreensivo, sem dinheiro, sem condições. Agora, para piorar, o Lula agora em agosto, exonerou 9 generais. Quem manda nas Forças Armadas é o presidente. O presidente da República exonerou 9 generais e foi formalizada também agora dia 30 de julho, alegando necessidade do serviço para mudança de comando. O Lula exonerou o secretário de Economia e Finanças, o general que era secretário de Economia e Finanças. Sabe por quê? Para pôr lá alguém, tipo, obedeça. Tipo a Magda Chambriard na Petrobras. Tipo Galípolo no Banco Central. Ok. Alguém para ferrar as Forças Armadas. Trocou o general que cuida da logística e mobilização do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas. Desorganiza tudo ou só organiza conforme eles queiram. O Lula trocou o subcomandante de operações, o general que é subcomandante de operações terrestres. Trocou o chefe do Departamento de Educação e Cultura. Mas por que o general, chefe do Departamento de Operação e Cultura, de Educação e Cultura é importante? Para ir lá fazer dentro da formação militar o trabalho que o MST faz lá no MST. Para fazer uma lavagem cerebral nas tropas. Trocou o comandante da 7ª Divisão do Exército, sediada lá em Recife. Trocou o diretor do Serviço Militar, que é quem cuida. O Serviço Militar cuida de todas a renovação das pessoas que fazem 18 anos, tem que prestar serviço militar. Trocou o chefe do Estado-Maior do Comando Militar Sul e trocou o general, que é o subchefe do Estado-Maior do Exército. Lula deu uma canetada, botou 9 generais para fora. Como é que é o processo? O processo é por gente aparelhada. E por que ninguém fala disso, Cláudio? Porque ninguém também fala do Gilberto Kassab e do hacker. Tem assuntos que a ordem lá de cima do Zé Dirceu e dos poderosos é: não falem sobre isso, porque aqui é onde dói se o povo souber. Aqui é onde dói no meu projeto de ditadura nacional. Esse é o projeto de ditadura nacional. Estão desmontando as Forças Armadas no orçamento, na estrutura. E vou acrescentar mais uma coisa. O Hugo Chávez, no processo de controlar as Forças Armadas, ele pegou e aumentou uma quantidade enorme de tenentes-coronéis e de generais lá, para fazer ascender um monte de pessoas aparelhadas a ele. Eu acredito que é o próximo passo que o Lula vai dar nos próximos 2 anos, porque eles vão esperar passar a eleição de outubro e vão continuar agora, de 2024. Aí de 2024, de outubro para abril do outro ano, eles vão meter um monte de louco para fazer os absurdos da ditadura que eles estão construindo. Por que o Lula fez GLO nos portos e nos aeroportos onde mais flui droga no Brasil? Sem resultado prático nenhum até agora. Nenhum, e renovou agora recentemente. Sim. Por que ele fez isso? E também não comentam, você não vê a imprensa comentar. Como você não vê a imprensa comentar a importância do impacto da decisão do ministro em cima do Starlink que vai afetar a segurança nacional? Como ninguém comenta o quanto que o corte de orçamento que o Lula está fazendo está destruindo as Forças Armadas. Brasileiros, o meu temor, minha opinião pessoal, Você ainda pode ter, viu, Cláudio? Ainda posso ter. Eu sou geógrafo e sou advogado. E fiz engenharia de produção, mestrado, para estudar exatamente como fazer a logística do supply chain. Então, atenção, senhores. Minha percepção, estão desmontando a estrutura de segurança nacional brasileira, no dinheiro, na imagem, que destruíram a imagem, e estão substituindo pessoas lá dentro em cargos importantíssimos para pôr pessoas aparelhadas. Peraí, você tocou num ponto interessante. A destruição da imagem
faz parte desse pacote. Faz parte do pacote. Isso aí Lenin ensinou há 100 anos atrás na Revolução Russa. Que o exército hoje só serve para pintar bordo de sarjeta, faz parte da destruição da imagem. Faz parte da destruição da imagem. O que aconteceu no Rio Grande do Sul faz parte da destruição da imagem. Tudo isso faz parte da destruição da imagem. Isso são projetos que a esquerda aprendeu, que é um manual, eles têm um manual, isso é acessível na internet, de como fazer a revolução, as regras que Lenin e Trotsky ensinaram, faz parte, destruir a imagem deles. Eu quero, senhor presidente, dizer aqui que o silêncio fala por si, porque esse assunto já deveria ter sido debatido há muito tempo. O que nós estamos vendo aqui, nesse momento no Brasil, são processos sigilosos, feitos para constranger e intimidar. E eu quero perguntar também, se o senhor se consulta mesmo com Alexandre de Moraes, tem falado com ele, se tem informação privilegiada sobre os processos. Porque eu mesmo tenho processo contra mim, sob sigilo, no Supremo Tribunal Federal, e só pude constituir advogado 6 meses depois, por uma suposta fake news absurda, a acusação do Supremo Tribunal Federal, e só por meio de jeitinho de advogado falando com a AB, depois eu consegui que meu advogado fosse habilitado. Mas se o senhor pode falar direto com o ministro Alexandre de Moraes, por que não pede providência? Ou está prevaricando diante dos crimes de abuso de autoridade cometidos por Alexandre de Moraes e pelo restante do Supremo Tribunal Federal? E perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. O diretor da Polícia Federal é amigo do Lula, foi chefe da segurança dele e é petista. Ele foi detido porque ele tem opiniões que flertavam contra a honra de ministro do STF. Eu pergunto, isso aqui é motivo de um cidadão honesto, um cidadão sem mandado de prisão, sem nada, ser detido? Porque tem um deficiente aqui no Brasil que é o maior pilantra, o maior corrupto, o maior da história do nosso país e é deficiente, não tem um dedo, só tem 9 dedos. Porque no Brasil realmente o país está dividido. Não necessariamente meio a meio, o país está dividido entre pessoas de bem e os canalhas, mau caráter, que defendem esse governo. E esse canalha de Luiz Inácio Lula da Silva deveria estar preso, porque é uma vergonha ter um presidente desse no nosso país. Se hoje o deputado Daniel Silveira está preso, é por culpa dos deputados federais. Com todo respeito aos meus colegas de parlamento, sou deputado novato, mas hoje é melhor ser um vereador, um deputado estadual, do que um deputado federal. A Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes, invadiu a casa e o gabinete do deputado Carlos Jordi e do deputado delegado Ramagem. Hoje, deputado federal, com todo respeito aos meus colegas, deputado federal, e eu me incluo nisso, e nada é a mesma coisa, porque não existe defesa do parlamento. É o tempo todo aqui arbitrariedade contra esse parlamento e a gente se ajoelha. Como a esquerda tem aversão à verdade, como eles sempre trabalham com a mentira. Dizer que o governo do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva defende a liberdade, que não aparelhou as instituições, pois isso é mentira. Eu vou falar da instituição da Polícia Federal. O diretor da Polícia Federal é amigo do Lula, foi chefe da segurança dele e é petista. Presidente, o deputado que me antecedeu aqui faltou com a verdade. Eu trabalhei já em aeroporto pela Polícia Federal. Não é procedimento da Polícia Federal isso. O ministro da Justiça, Lewandowski, disse que foi abordado lá nos Estados Unidos. Estados Unidos é Estados Unidos, Brasil é Brasil. Não dá para comparar a Polícia Federal daqui, é uma realidade diferente, com o FBI de lá. Lá tem terrorismo e etc. O jornalista português ficou por mais de 3 horas detido na Polícia Federal. Mais de 3 horas, um cidadão que não tem mandado de prisão. Então não é procedimento da Polícia Federal deter uma pessoa que não gera risco nenhum à soberania nacional, como jornalista português. E foi aprovado aqui um requerimento meu de convite ao diretor da Polícia Federal para explicar por que o diretor de Polícia Administrativa na Comissão de Segurança do Senado falou os motivos que o jornalista foi detido por mais de 3 horas. Vou ler rapidinho, segundo o delegado, diretor da Polícia Administrativa da Polícia Federal. Ele foi detido porque ele tem opiniões que flertavam contra a honra de ministro do STF. Eu pergunto, isso aqui é motivo de um cidadão honesto, um cidadão sem mandado de prisão, sem nada, ser detido? 2, segundo o diretor da Polícia Federal. Além disso, as redes sociais do jornalista estavam sendo monitoradas pela Polícia Federal. Além disso, ele fez um vídeo ao lado do jornalista Alan dos Santos. Então assim, para terminar, isso é motivo? Eu pergunto,
A Polícia Federal agora vai, a mando do diretor-geral, deter pessoas porque criticam esse governo. Então eles flertam com a tirania, com a ditadura, e o jornalista português tem sim o direito de vir aqui dizer realmente o que aconteceu, porque ele ficou detido por mais de 3 horas. Antes de dizer do meu voto, é incrível a quantidade de projetos e preocupação em defender o criminoso. O criminoso, ele tem um livre-arbítrio de escolher o mundo do crime. Independente se é cego, se é branco, se é japonês, se é negro, se é pardo, se é deficiente, escolher o mundo do crime, que ele seja punido. Então, enquanto eu estiver nessa comissão de segurança aqui no parlamento, eu jamais vou defender bandido. Pessoal, e diante de toda essa situação, o que nós vemos é que as Forças Armadas estão aí também envolvidas nessa situação grave em que o Brasil está enfrentando. E agora, diante desses pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, pessoal, a coisa está ficando cada vez pior. E eu te peço que se inscreva no canal. E eu te pergunto, o que você acha aí de todas essas denúncias envolvendo as Forças Armadas brasileiras? Deixa a sua opinião sobre esse vídeo aqui pra gente nos comentários.